Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a nutrição de vacas em transição e vacas no período seco. Então, nós vamos estar comentando sobre essas duas fases da bovinocultura leiteira, tá bom? Quando a gente fala de período seco, o que compreende o período seco? O período seco é o período em que a vaca ela fica sem produção de leite. Até em algumas aulas anteriores a gente já comentou sobre isso. Tá? Então, é o período que a vaca tem uma recuperação, uma renovação do tecido glandular, né? Desculpa. Então, é um período que esses animais eles ficam sem produção de leite. Ele cessa a produção, né? Vai interromper a lactação. Quando que é esse período seco? O período seco, ele compreende quando o animal ele inicia o processo gestacional. Então, ele emprenha, né? Ele entra no processo de gestação e é o período aí que a gente, principalmente o período ideal, que a gente tem que secar esse animal. O ideal é que no mínimo seja uma secagem de 60 dias, que é o período ideal. Para que isso? Para que haja uma renovação do tecido glandular e principalmente para a produção de um colostro de qualidade, né? Vários estudos indicam que animais sem intervalo à produção fica muito comprometido. Então, grande parte das vezes aquele animal não tem uma renovação testicular, ela não vai ter um alto índice de produção, porque ela não renovou todo o parênquima, todo o tecido glandular, tá? Qual que é o manejo correto que deve ser feito nas vacas, né? Para gerar maior número de leite, quilos de leite na próxima lactação? É que esse animal fique no período correto de no mínimo 60 dias para ter essa renovação dos alvéolos e principalmente do parênquima ao todo, né? É verificado que vacas que têm o período correto de lactação, o tratamento correto de secagem por meio da utilização das pomadas intramamárias, o tratamento correto da retirada total do leite, a secagem correta, essas vacas elas chegam a produzir de 200 a 1.500 quilos a mais na próxima lactação. Então é por isso que a gente tenta demonstrar que é necessário sim ficar esse período aí de 60 dias de descanso, tá? Então, quando a gente faz, além desse período seco, uma das formas de manejo adequado dos bovinos é a nutrição. Então, por que a gente trabalha a nutrição de vacas no período seco? Principalmente porque ela tem a mantença, que ela vai fazer a manutenção corporal, né, para manutenção fisiológica, o crescimento do feto dos tecidos anexos, que compreendem a placenta, o desenvolvimento do úbere, a renovação do tecido glandular e o crescimento da vaca também. Principalmente as vacas, por exemplo, as novilhas, que ainda estão em fase de crescimento. Então, elas têm uma exigência aí nutricional que deve ser suprida, tá? Quando a gente fala em dietas com nutrientes para essas vacas em período seco, a dieta com nutrientes mais concentrados. Então, o ideal é que essa dieta ela tenha um percentual de energia considerável, tá? E de proteína. Então, em média, esses animais eles vão estar aí com uma dieta com 13% de proteína, 4% de estratégia, que é gordura, e a fibra ela vai variar um pouco, vai de 27% a 40%, ou seja, a gente precisa de uma proporção, né, de quantidade volumoso para que haja fermentação ruminal. E 64% de energia, porque esse animal ele precisa também de energia para que haja a formação do feto normal, tá? Com relação ao consumo de matéria seca, relativamente a gente fornece para animais no período seco, é o ideal o fornecimento de 2% de peso vivo em relação ao volumoso. Então, o certo é fornecimento de forragem 1% do peso vivo, ou seja, 50% de matéria seca e 50% de concentrado, para suprir a exigência desse animal nesse período. E é principalmente no início desse período seco, esse animal ele reduz um pouco as suas exigências e ele vai aumentando a exigência logo próximo à lactação. E essa exigência ela vai aumentando conforme chegando próximo ao parto, que é o período aí de quê? Que o animal vai voltar à lactação, vai parir e vai produzir o leite. É nesse período que a gente tem uma maior exigência nutricional. Então, no período seco, a gente fornece uma dieta contendo aí 13% de proteína e 64% de energia para só manter o animal mesmo. E logo na fase, no período final, no período do parto, que a gente fornece uma dieta um pouco mais concentrada para suprir a exigência desse animal.